Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Estamos dando início a mais um estudo de oração nesta noite de sexta-feira de oração. Como temos sempre dito, toda sexta-feira nós temos esse momento de oração em que nós, como dissemos, pegamos em sua mão para você meditar conosco, refletir a respeito da palavra de Deus. Como nós temos estudado no livro de Tiago, vários capítulos, eu quero estar chamando você a atenção para o texto de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13 em diante, até o versículo 18. Nós vamos ler do 13 ao versículo 18. Tiago, capítulo 5. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Convido você a orar conosco, orar a falar com Deus. Meu Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença para Te rogar, ó Deus, os Teus cuidados dia a dia para com a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, que ora tem sido coberto, acometido, cercado, ó Deus, de muitas enfermidades, muitos problemas, e que essa palavra de hoje, ela venha ao encontro de nossas necessidades. Derrama graça e bênção sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amados, queremos abraçar nossos amados irmãos, todos da Igreja Presbiteriana Bethsaida, e a você, irmão em Cristo, que está ouvindo essa palavra, especialmente esta noite, orando por todos os doentes e enfermos da igreja, e de certa forma orando pela família, a nossa irmã Célia, pela perda do seu papai, da qual toda a igreja está também sentida, de certa forma solidária a mesma, mas ao mesmo tempo estamos orando para que Deus, na Célia, console o seu coração e conforte. Queremos estar orando especialmente também pelo Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, o esposo da irmã Isabel. Ela pede oração pela sua família. Ele esteve também doente esses dias, ele passou um pouco mal, mas está se recuperando, e nós damos graças a Deus porque ela nos disse que ele, lá no seu leito de enfermidade, se reconciliou com Deus. Um abraço ao Luiz Eduardo, esposo da irmã Isabel, e a toda a sua família. Que Deus os abençoe, os guarde e os livre do mal. Muito bem, Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao 18, fala de um aspecto muito especial, que eu quero estar partilhando com você, amado. É um momento em que toda a igreja e todos nós passamos, tá? Quando você faz algo, ou coisas que não saem conforme você planejou, e muitas vezes nós ficamos inseguros, desesperados, até paramos de orar, e até mesmo ficamos um pouco chateados com Deus, porque Deus não nos socorreu naquele momento. Mas é nesses momentos que a Bíblia diz que é mais importante perseverar na oração. Por isso que Tiago diz: está alguém entre vós doente, sofrendo, está entre vós alguém alegre. Vejam que ele fala de um momento que eu chamaria de momento circunstancial da oração. O texto está dizendo para nós, em resumo, que devemos estar orando uns pelos outros, porque as enfermidades podem ser de caráter espiritual, através de pecados, ou alguma debilitação espiritual sua, deficiência espiritual sua, ou pode ser físico mesmo, como é o caso da Covid-19, que está cometendo muitos irmãos em Cristo por todos os lugares.
E nós queremos dizer que as enfermidades, elas fazem parte do nosso viver físico. Ninguém gosta de estar doente nem sofrendo. Ninguém gosta de estar padecendo por causa disso. E por isso que Tiago, ele faz esse tipo de oração que eu chamo de forma circunstancial da oração. Esse é o nosso momento-chave que nós estamos abordando hoje com você. E para isso, você já olha os primeiros versículos, quando ele fala a respeito disso. E você já vai percebendo que o próprio texto já nos sugere isso. Tiago capítulo 5, ele já diz o seguinte para nós. Versículo 3: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, eles façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Veja aqui desse versículo 13 e 14, Tiago começa a traçar para nós que de alguns problemas que estavam havendo naquela igreja da qual ele era um líder espiritual, um apóstolo, servo do Senhor, que servia naquela igreja. Então, havia vários problemas na nossa vida. Há problemas de todo tipo que nós enfrentamos, problemas na família, problemas de relacionamento, problema no casamento, problemas financeiros, problemas de enfermidades, como estamos vivendo aí esses dias de pandemia. São problemas que atingem toda a coletividade, toda a igreja, todo o Maranhão, todo o país, todo o mundo. E nisso, dentro desse momento, o que Tiago está dizendo para nós, amado, é que se você está alegre ou se você está sofrendo por algum problema, ele diz: ore. Veja que a resposta de Tiago para nós, ele revela nesse versículo 13 aí, esses motivos. A palavra aflição aqui tem no texto, ela aponta para esse momento importante para nossas vidas, aponta para os que sofrem tribulação, apertos de necessidades, provação ou enfermidades. Na verdade, indica a qualidade espiritual que tanto a alma como o corpo físico estão vivendo continuamente. Tiago traz para nós, nesse versículo 14, a importância que tem também, e esse é outro fator importante, que você chame pessoas para orar por você. Não é pecado nem erro nenhum quando você pede para o irmão orar por você. Agora, é claro que essa oração aqui, amado, vejam que ele está dizendo por alguém, ele manda chamar as autoridades da igreja, que são os presbíteros na igreja presbiteriana, ou os diáconos, pessoas que estejam em eminência, em autoridade sobre você, que você, de certa forma, respeita essas pessoas como homens de Deus. Então isso é importante para a tua vida. Em meio aos teus problemas, convide alguém para partilhar contigo das tuas necessidades. O que Tiago está dizendo aqui, diante das minhas necessidades, eu preciso partilhar com alguém que é autoridade espiritual sobre mim, para que me ajude a vencer esse obstáculo que, no caso deles aqui, eram problemas de enfermidades, tanto físicas como espiritual. Por isso eles usavam muito a questão, nesse caso aqui era de enfermidade física, porque ele cita a questão imposição das mãos e a unção com óleo. Isso era muito utilizados naquela época antiga pelos judeus para tratamento de enfermidade, a unção com óleo. Mas só que a imposição da mão era típico de quem? De alguém que tinha fé, de alguém que cria em Deus, de alguém que era autoridade sobre aquela pessoa doente e enferma. O versículo 15, ele diz assim: olha, ore com fé. A fé é imprescindível para a operosidade do poder de Deus. Ele diz aqui neste versículo 15 assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja que ele está falando do fator fé, a fé como elemento importante para a salvação. Preste bem atenção, essa palavra salvação não tem a ver com a salvação da alma, e sim do corpo, da enfermidade. E a oração da fé salvará o doente, o enfermo, e o Senhor o levantará.
Aí ele acrescenta: e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Agora ele fala de um outro lado espiritual. Por isso é que Tiago aborda dois tipos de problemas espirituais que as pessoas podem ter: doenças físicas, que são consequências de deficiência do nosso corpo, ou problemas espirituais também que causam doenças espirituais. Você sabe, por exemplo, estamos vivendo agora estes dias de pandemia, e eu estava assistindo na televisão um médico falando, eu acredito que ele era psicólogo, é alguma coisa assim, e ele estava dizendo que quando você, durante esse período de isolamento, você ouve 5% do seu tempo, do dia de 24 horas, 5% você dedicar a ouvir falar de tanto Covid-19, o que mais, é claro, as emissoras estão explorando, ele diz que você pode adoecer psicologicamente sem nem ter sido contaminado. Você pode manifestar sintomas só de tanto você estar ouvindo. Psicologicamente você pode ser afetado, e aí você deve adoecer de outro problema, achando que é o Covid-19. E eu achei interessante a palavra desse médico, desse psicólogo, porque ele é uma realidade na vida da gente. Quando a gente, nossa boca, os nossos olhos, o próprio Senhor Jesus diz que o que mata não é o que sai, é o que entra. Então, quando nossos olhos estão, por exemplo, postos em coisas más, ruins, notem isso. De repente, isso começa a fazer parte da vida da pessoa também. Os problemas maus e ruins da vida. Se você vive perto de pessoas que só falam de amor, de paz, de coisas boas, você pode notar que sua vida também passa a ser influenciada pelo bem. Se você está ao lado de pessoas que só falam de doença, pode notar, se você ficar perto deles ou delas, que só falam de doenças e enfermidades, logo você pode também ser contaminado e ficar doente, sem nem, às vezes, diríamos assim, perceber que está. Então é isso que o Tiago está dizendo. A fé, ela é imprescindível. O próprio escritor de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pregamos isso na sexta-feira passada, né? Falando da oração aqui sobre Abraão, sobre Noé, sobre Enoque. Foi uma maravilha aquela palavra de sexta-feira passada. Quer dizer, a importância dos heróis da fé. E hoje nós estamos aqui abordando Tiago, capítulo 5, que é o capítulo que encerra nosso livro, este livro de Tiago, que estamos estudando toda quarta-feira. E como hoje é uma noite de oração, esse texto ele mostra no versículo 16, agora, continuando, esse momento importante, quando ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amado, o texto está dizendo para nós: confessai os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros. O que Tiago está dizendo para mim e para você é que outra circunstância da oração, além da importância de reconhecer os problemas, das necessidades que cada um tem dentro do seu dilema, do seu problema, ele fala da oração da fé, falamos há pouco, mas ele fala também da oração intercessória, da mutualidade de nós estarmos orando uns pelos outros. Ele diz: olha, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. O verbo orai aqui está também imperativo, dizendo uma ordem: orai uns pelos outros para seres curados. Às vezes pecamos por palavras, pensamentos, ações, são pecados que eu diríamos que também atingem nossa saúde espiritual. Por isso é que muitos irmãos estão debilitados, doentes, enfermos, porque às vezes não conseguem caminhar, marchar, não conseguem crescer na fé, porque há pecados ocultos
que essa pessoa guarda a vida inteira, não confessado a Deus, não abandonado, e isso continua a atormentar a sua vida. Tá? No livro de Hebreus, versículo 11:6, ele diz: olha, que a fé que agrada a Deus é aquela fé que faz com que você creia no impossível e creia que Deus é o teu recompensador. Ele usa lá a expressão galardoador daqueles que o buscam. A fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, a palavra salvar aqui nesse texto é a cura física e não a salvação da alma. Embora Deus possa, é claro, ou não oferecer a cura física, sempre oferece também o perdão do pecado, ou seja, os dois lados da moeda. Deus sempre cura não só fisicamente o ser humano, mas cura também a doença da alma. O que Tiago propõe para nós, amado, como modelo, ele cita aqui Elias, o profeta Elias, que ele diz aqui lá de 1 Reis, capítulo 18, 19, quando Elias orou a Deus para que não chovesse, tinha o rei iria voltar para a sua cidade, e Elias tinha dito que havia um período de grande seca em Israel, e quando ele orou, diz a Bíblia que houve esse período, depois desse período de sequidão, de deserto, houve um período de chuva, e rei Acabe não acreditou no profeta, e o profeta disse: olha, corre para a tua casa porque vai chover. Mas como é que depois de quase 3 anos não choveu e agora vai chover, Elias? Praticamente ironizou a questão, mas aí o profeta orou de novo e a Bíblia diz que Deus fez descer chuva do céu e fez com que o povo colhesse os seus frutos. Amado irmão, minha irmã em Cristo, estamos vivendo dias terríveis, dias em que cada um de nós também estamos cercado de todos os lados de circunstâncias variadas, diversas, e que muitas das vezes, que se nós não nos cuidarmos, nós estamos iguais aqui esses crentes da igreja de Tiago, cercados por momentos diversos, com diversos problemas, que nós precisamos entender que a oração intercessória aqui, nesse caso da mutualidade, confessai uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. Essa resposta de Tiago à igreja nos dias de hoje, ela é tão real, tão importante para que a saúde espiritual da igreja, para a saúde espiritual sua. Então, não perca a esperança, continue orando pela tua casa, continue orando pela tua família, continue abençoando aqueles que precisam ser abençoados por ti. E isso mostra uma realidade. Esses dias eu estava analisando e até comentei aqui com a minha família, que onde estão os profetas da fé? Onde estão aqueles curandeiros, profetas curandeiros? Por que não fizeram campanha para curar as pessoas do Covid-19 e outras coisas aí que está acontecendo? Porque tudo é fantasia, tudo é mentira. As pessoas estão interessadas em ter multidão dentro dos seus templos para recolher dessas pessoas em troco o dinheiro deles. A gente sabe que Deus tem poder de curar quem Ele quer e uma hora que Ele quiser. Mas observem por que Tiago, que era irmão de Jesus, andava com Jesus e disse assim: irmãos, orem uns pelos outros para serem curados. Observem que ele mostra aqui que você não precisa fazer campanha do sal grosso, da água benzida, que você não precisa carregar lenço ungido. Ele só diz a oração da fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê luz e você possa guardar esta palavra no teu coração. Confie só em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar? Vamos estar encerrando esta palavra em nome de Jesus. Pai querido, graças te damos por mais esta palavra que tu nos deste neste livro de Tiago, capítulo 5 e 13 a 18, que nos ensina a importância que temos, ó Deus, de viver em oração em momentos de circunstâncias diversas em nossas vidas. Diante dos problemas
que se apresentam, nós precisamos entender esses problemas, nós precisamos perceber a necessidade de estarmos orando por causa dos problemas. Precisamos, ó Deus, como vimos agora, da importância que temos da oração intercessória mútua, da oração da fé. Derrama graça abundante sobre a tua igreja, sobre o teu povo, nos dando uma noite ricamente abençoada. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.